Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós para o encerramento do estudo desta semana. E hoje, vestimentas claras. Não, as vestes mais caras. O título é As Vestes Mais Caras. Vamos entender de acordo com a Bíblia, tá bom? Muito bem. Vamos hoje terminar o estudo da semana e vamos terminar como nós começamos, orando, agradecendo a Deus pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia, amém? Vamos lá, vamos junto. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Por mais essa semana, pelo estudo das tuas santas palavras, nos fortificando, nos preparando para a volta do Senhor, meu querido Jesus. Obrigado também, Senhor, por tudo que o Senhor, o pacote que o Senhor nos oferece do céu. As tuas vestimentas, o ouro refinado, tudo que o Senhor tem nos proporcionado e o Espírito Santo sobre nós. Fortalece a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, escutando as tuas santas palavras. Nós te agradecemos, não só pelo dia, mas também pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. A mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde eles estiverem, em nome de Cristo Jesus, com o poder do Espírito Santo, nos ajuda agora. Amém. Muito bem, meus amados, as vestes mais caras. Amados, Apocalipse capítulo 3, versículo 18 diz, Veja tudo que você e eu precisamos estar aqui. Quer ver? Apocalipse capítulo 3, estamos aqui, abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 18, Vamos lá. Está assim: eu repreendo e disciplino quanto amo, se pois zeloso, arrependei-te. Apocalipse, capítulo 3, nos dá vamos dizer assim, um desperta. Deus nos despertando. Mas, meu irmão, quando você vai aí, veja tudo que você e eu precisamos. Quando você vai discorrendo as Escrituras, Deus mostra para você, ali em Mateus, tudo que nós precisamos. Você e eu precisamos e Jesus nos oferece. Ele está dando de graça, venha comprar sem dinheiro. E é pela fé. É nele que você precisa receber isso. Tá? Essas vestimentas. Você entendeu? Deus nos mostrando, que é pela fé nele, que nós temos que ter, as vestimentas brancas, tá? As vestes mais caras, tá? Veja tudo que você e eu precisamos, é Jesus que nos oferece. Tá bom? Ele está dando de graça, venha comprar sem dinheiro, e é pela fé. Nem que você receba, recebe o ouro provado no fogo. O ouro provado no fogo que Deus te promete é o amor, tá? E pela fé nele, que você recebe as vestes brancas para se vestir, E pela fé nele que você também recebe o colírio do Espírito Santo. Abrindo seus olhos. É um pacote. Você tem um pacote aí que Deus te oferece do céu. Tá? O linho finíssimo, o manto, das vesturas brancas,
mostra o caráter de Deus, né? Meus amados, as vestes mais caras são aquelas que foram tecidas, né, no tear, vamos dizer assim, tecidas no tear do céu, tá? É isso aí, nos teares do céu lá. Roupas elegantes muitas vezes definem quem é rico pelos padrões do mundo, tá? É isso aí, roupas elegantes, caras, às vezes define roupas elegantes quem é rico pelos padrões do mundo. As pessoas costumam se vestir de determinada maneira para expressar quem são. Deus não te condena que você se vesta bem. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Mas pessoas se destacam pelas vestimentas. E às vezes as pessoas estão enganadas também. Às vezes nem aquilo lá é o que a pessoa é. Tá? Mas no céu tudo vai, né, desaparecer, sabia? Todas essas vestimentas, esses luxos, vai desaparecer no céu, né? Exceto o nosso relacionamento com Deus. Isso não. Mas as vestimentas de luxos, de você se engrandecer, isso vai desaparecer tudo. No céu não existe. No céu nós já tem. Nós temos um pacote completo lá. Colírio para os nossos olhos, vesturas brancas, ouro refinado. Nós temos um pacote lá que Deus tem para nós. Meus irmãos, no céu tudo vai desaparecer, tá? Mas o nosso relacionamento com Deus, não. Amados, nossa identidade precisa estar revestida de Jesus e das suas vestes de justiça, tá? Lendo a parábola que está ali, que Jesus descreveu em Mateus 22, do 1 ao 14, né? Aqui Jesus explica uma verdade sobre as vestes. Vejam aí, leia a partir do verso 10. Vamos ler, tá? Aqui em Mateus, é só você ir no livro de Mateus, volta um pouco para trás da Bíblia, e vamos aqui, ó, no versículo 22, capítulo 22, desculpa, de Mateus. Capítulo 22 de Mateus, já até passei. Então nós vamos ver aqui, a partir do verso 10. Está escrito assim, ó, Mateus 22, verso 10, né? Jesus conta uma parábola aqui, e ele fala assim, ó, e saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala, né, ficou cheia. Era um convite que Deus estava falando ali da parábola das bodas, da festa do Cordeiro, né? Então ficou cheio, né? Ele diz aqui que pegou gente boas e más, né? E a sala, né? Olha como ficou a sala do banquete, ficou repleta de convidados. Deus pegou todos, Deus quer todos. Entretanto, porém, o rei, para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, de núpcia, vestes brancas. E perguntou-lhe, versículo 12, Deus, observa a palavra de Deus, Deus chama ele de amigo. Então ele conhecia, ele sabia a palavra de Deus. Então Deus fala assim, Deus perguntou-lhe, amigo, como é que entraste aqui sem vesturas nupcial? E ele não teve como responder, ficou mudo. Para Deus chamar ele de amigo, com certeza ele conhecia tudo. Ele sabia de Deus. Ele sabia.
Então Deus ordenou ao rei, aos serventes, amarrai-os de pé e de mão e lançai lá fora. Deus mandou lançar ele fora, nas trevas, ainda falou, lança ele lá fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos, que parábola de Jesus, né? Ele se coloca aqui como, né? Ele que é o Senhor, ele que é o Rei, ele que é o Deus, né? Aqui Jesus explica uma verdade sobre as vestes, né? E vejam, né, o que aconteceu ali. Vejam, aqui, né, que os primeiros convidados que ele convidou, que era o povo judeu, mas não aceitou o convite, o povo judeu. Quando você lê desde o começo, você vê que o povo judeu não aceitou o convite para a festa do Pai Celestial. Mas Deus mandou o convite para todos, os gentios, todos, né, que estavam ali, e a festa aconteceu, tá? Quando você lê aí o verso 11 e 12, né, veja, se você por algum motivo entrasse, meu irmão, ali, quando você completa lendo aí o verso 11 e 12, por algum motivo, tá, você entrasse, conseguisse entrar nas bodas do Cordeiro, na festa do Cordeiro, por algum motivo, tá? O que aconteceria? Se você entrasse ali, entrasse no céu, sem as vestimentas puras da justiça de Jesus, você não ficaria lá. Ele botaria para fora. Você não ficaria lá. Porque Deus, o Pai, passa em revista olhando cada um. Não tem como escapar. Deus passa olhando a cada um. Mesmo que você conseguisse entrar lá por algum motivo, disfarçado, você seria jogado fora. Deus passa revistando cada um. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Tá, meu irmão? Então, temos que ter as vestes nupcial, tá? E as vestes nupcial tecida nos teares do céu. E as vestimentas da justiça de Jesus, porque essas vestes são as vestimentas da justiça de Jesus Cristo, do seu sangue derramado na cruz, que nos cobre, né? Essa justiça de Jesus, e o Pai verá em cada um de nós, os salvos, as pessoas de Jesus. Nós somos salvos em Jesus. O Pai vai ver tudo. E aquele, por algum motivo, que passar por ali, lembre-se que ele chamou de fininhos. Então é alguém que conhecia a palavra de Deus, conhecia Deus, e ele chamou de fininho. Todos somos filhos dele. Mas nem todo que fala Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, meu irmão. E aí ele fala, amados, o Espírito Santo que nos traz, que nos transforma para nós sermos obedientes a Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Olha, a obediência aparece na vida dos salvos. A obediência aparece na vida dos salvos, tá? Ninguém obedece para se salvar. Ninguém, tá? Todos que obedecem foram salvos pelo sangue e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus chamou de amigo o homem que estava sem veste nupcial. Embora ele tenha ficado em silêncio, não respondeu nada quando ele perguntou, né? Supõe que havia algum relacionamento entre eles, entre os dois. Naquele homem, né? Aquele homem ali sabia sobre as vestes de núpcias.
ele entendia, mas escolheu não usá-las. Ele conhecia as vestes de núpcias. Ele conhecia a história. Ele conhecia a parábola. Mas ele decidiu não usar, meu irmão, essas vestes de núpcias. Tá? Então, Deus fez isso para todos. Deus oferece, né, as suas vestes de núpcias para todos, como está escrito. Jesus tem o seu caráter perfeito, sem mancha, meu querido irmão e minha querida irmã. Ele deseja nos vestir com um linho finíssimo, tá? Resplandecente e puro, como está em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, tá? Sem mancha, sem ruga, nem coisas semelhantes, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 27. Queridos, você abraçou a Jesus, o Espírito Santo te vestirá com um manto de justiça. Se você abraçar Jesus, pode ter certeza que o Espírito Santo vai te cobrir com essas vestimentas de justiça de Deus. Vesturas brancas, justiça de Deus. Tá? Antes do pecado, Adão e Eva eram vestidos de vestimentas brancas, né? De suave luz, umas vestimentas brancas de suave luz. Eles tinham umas vestimentas de glória, sabia? Antes do pecado. Mas ali houve um sacrifício depois do pecado. Quando eles pecaram, perderam as vestimentas brancas de luz que Deus dava para eles. Começaram a se ver nu. Deus tinha que vestir eles. Sacrificou um cordeiro. Pegou a pele e fez um vestido para Eva e roupas para Adão. Começou o sacrifício. Começou ali a investimento em Jesus Cristo, queridos. Você está entendendo o que a Bíblia nos ensina? Antes do pecado, Adão e Eva eram vestidos de vestimentas brancas, da glória de Deus, antes do pecado. Mas houve um sacrifício depois do pecado, né? De modo semelhante, receberam vestes de justiça. Quando aceitamos, de modo semelhante como eles tinham as vestes de justiça e perderam, assim, quando nós aceitamos a Cristo, ficamos do lado de Deus, para participar dessa festa do Cordeiro, das bodas do Cordeiro, desse convite que ele faz para você e para mim, que põe na nossa mão. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus por nós, né? De modo nenhum ficaremos sem as vesturas da justiça. De modo nenhum. Mas ali houve um sacrifício depois do pecado. De modo semelhante, recebemos as vestes de justiça quando aceitamos o sacrifício de Jesus por nós. Tá? Nenhuma vestes criada pelos seres humanos substituirá, tá, as vestes do Cordeiro. Nenhuma. Queridos, Apocalipse capítulo 19, versículo 7, né? Deus fala: alegremos, nos exaltemos e demos-lhes de glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cujo a esposa a si mesmo já se ataviou. Apocalipse 19, versículo 7. Pois lhe foi dado, ele fala, pois lhe foi dado, né, vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Essa é as vestes nupcial que Jesus oferece para todos que foram salvos pelo sangue dele, de Jesus Cristo. Vamos estar na festa do Cordeiro? Sim ou não, queridos? Você está sendo convidado. Você vai estar lá? Você quer estar lá? Você aceitou o convite? Meu querido irmão, minha querida irmã.
Deus está colocando um convite da festa dele nas suas mãos. Não se esqueça disso. Tem mais. Ele tem a te oferecer vestes nupciais de linho finíssimos e puros. Tem um pacote no céu para nós. Meu irmão, o anjo disse: bem-aventurados são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdades da palavra de Deus. Aleluia. Queridos, essa mercadoria que vem do céu são um presente para você e para mim. Tá? O ouro refinado, que significa o amor de Deus. Vestes brancas, que são a justiça de Deus. Tá? E o colírio, que ele fala. E o colírio. O colírio é o Espírito Santo na sua vida. Você está sendo convidado para ter esse pacote, essa sacola com essas coisas dentro. Para entrar na festa do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Não entra ninguém ali, porque o Pai passa revisando, meu irmão. E se por algum motivo entrou algum, ele vai lançar fora. E lá fora haverá choro e ranger de dentes. Amados, queridos, essa marca de Deus, né, de nos chamar, e essa também mercadoria que ele nos oferece do céu, que vem do céu, são um presente para você e para mim, viu? Um presente. Que o ouro, que é o amor, vestes brancas, justiça de Deus, e o colírio, que é o Espírito Santo. Você aceita, meu querido irmão, minha querida irmã, meus amados? O convite de Deus, ele contou na parábola. Você aceita sim ou não? Nós temos que aceitar. Porque viver com Deus é muito melhor do que viver aqui desse jeito que nós estamos vivendo. Nós precisamos aceitar, meu irmão. Nós temos que aceitar, tá? As vestes mais caras. As vestes mais caras. Meu irmão, como você está se vestindo? Quais são as suas vestes mais caras? Você está se vestindo da glória de Deus? Do amor dele? Você está ungindo os seus olhos com o Espírito Santo? Para te levar até a festa do Cordeiro? Como que você está hoje? Como que será que eu estou? Deus está nos olhando. Não passa ninguém, não entra ninguém. Mesmo que conheça a palavra de Deus. Aquele homem, Deus chamou ali na Bíblia, filhinho. O que você está fazendo aqui? Cadê tuas vesturas brancas? Hã? Resplandecentes, lavada no sangue do Cordeiro. Onde está? Amarrai ele de pé e de mão, lançai lá fora, e lá fora haverá choro e ranger de dentes. Porque Deus passou revisando, um por uma. Você está sendo convidado. O convite está na sua mão. Vai vir ou não vai vir para essa festa? Que será maravilhosa. Hã? Você vai ganhar mais presente, adivinha? Fora esses. Fora vesturas brancas, fora o colírio. Hã? Fora o ouro. Você vai ganhar, sabe o que? A coroa da vida. Você quer mais? Você vai ganhar a coroa da vida. Quer mais? Você vai morar numa nova terra, um novo céu. Não tem morte. Não existe mais a morte. E aí, meu irmão, tem muito, 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 muito mais. Deus te oferece um pacote. Qual é o teu problema, meu querido irmão, minha querida irmã? Ainda não entendeu? Jesus está voltando. E ele vem para pegar nós para participar dessa festa. Os que ficarem, lá fora haverá choro e ranger de dentes. Vamos junto com Jesus. Aproveita.
aceita tudo isso antes dele voltar. Porque ele só vem para buscar. Já está definido. A porta da graça fechou. Quando Jesus chegar, a porta da graça está fechada. Não entra, só entra com ele. Que a paz do Senhor esteja com você e tenha um bom final de semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus. Tchau, até a próxima semana.